Olá, sejam bem-vindos a mais um Mundo no Campus. Eu sou Eduarda Girão. E o meu nome é Matheus Marques e o programa de hoje está repleto de novidades. Começando com a campanha de doação de sangue realizada aqui na Unifor. Além disso, você irá acompanhar como foi a comemoração dos 25 anos do curso de Comércio Exterior aqui da Unifor. Nesta edição você também confere como foi a abertura da amostra Fortaleza 300 anos, a cidade que forma a cidade. Então não sai daí, que o programa só começou. Roda a vinheta. Duda, você sabia que a cada doação de sangue cerca de 4 vidas podem ser salvas? Sério? Não sabia, Matheus. Mas como é que você sabe disso? É porque eu acompanhei uma campanha de doação de sangue aqui na Unifor e fiz uma matéria especial. Confere aí. A cada doação de sangue, cerca de até 4 vidas podem ser salvas. É com esse objetivo que a Universidade de Fortaleza e o EMOSSE promoveram mais uma campanha de doação de sangue aqui no campus. A ação ainda contou com a participação da Liga Acadêmica do Sangue, a LISAN, e outras ligas estudantis da Unifor. A importância da doação de sangue, juntamente com a Liga, é essa questão da solidariedade que a gente tem aqui como uma comunidade. E a Liga ajuda muito isso em questão de que já que nós trabalhamos com o assunto do sangue, é importante a gente ver essa questão de fazer a divulgação. A gente trabalha muito com o EMOSSE desde 2020 fazendo essa doação. A experiência foi muito boa. No passado a gente conseguiu 300 bolsas. A gente estava esperando que pelo menos a gente chegasse ao igual esse ano ou até mais. A ação foi realizada por meio de uma unidade móvel instalada no Bloco D, o que facilitou o acesso da comunidade acadêmica. A proposta buscou ampliar o número de doadores e incentivar a regularidade entre aqueles que doavam de forma ocasional. Essa é mais uma campanha, realizada pela Unifor em parceria com o EMOSSE, dentro aqui da própria universidade. E isso tem a sua importância, para o EMOSSE e para vidas que estão precisando de uma bolsa de sangue, pois daqui nós temos sim o desejo e o objetivo de arrecadar diversas bolsas. Bom, na verdade é um desafio mesmo, sabe? Nós temos sim que manter, um contato com esses doadores, sempre convidando através de WhatsApp, e-mail, onde que nós vamos estar, a gente dispara, nas redes sociais, fazendo essa divulgação para que a gente possa trazê-los, e tornar esses doadores uns doadores que possam estar voltando e não doar apenas uma vez e deixar isso no esquecido. Então, o EMOSSE, todas as segunda-feiras, ele lança a sua agenda diária da semana toda, onde e os locais que ele vai estar, para que todos possam tomar conhecimento. E se vocês não seguem o EMOSSE, vai lá, EMOSSE Oficial, e vocês vão ficar a par de todos os horários, todos os locais que o EMOSSE está durante toda a semana. E para entender um pouco mais sobre esse processo, eu vim conversar com a Aline, que vai me contar mais sobre esse passo a passo. E aí? Bom dia, Matheus. A gente inicia aqui na recepção. Para você começar o processo, precisa portar um documento oficial com foto, está se sentindo bem de saúde e está alimentado. Aqui na recepção a gente vai verificar o seu cadastro. Se você já tem cadastro com a gente faz essa atualização. Se não, a gente inicia o seu cadastro para encaminhar para os outros processos. Todo o processo é prático e rápido, indo desde as etapas de cadastro, entrevista, triagem e coleta. Eu vi porque tem uns posters espalhados por toda a Unifor, eu acho. Aí eu vi que ia ter, eu já doei aqui antes também, semestre passado. Aí eu achei interessante vir doar de novo, exatamente porque eu acredito que seja uma coisa muito importante, a gente vir ajudar o próximo. Como eu já tinha doado antes, eu já sabia que é super tranquilo, a doação é uma picadinha bem rapidinha, super de boa. A expectativa é que campanhas como essa continuem mobilizando cada vez mais pessoas, transformando um gesto simples em um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Fortaleza comemorou seus 300 anos nesse mês de abril e a Unifor preparou uma exposição muito especial para essa data. A mostra Unifor, a cidade que forma a cidade, reúne registros feitos por alunos e egressos da instituição. E quem acompanhou isso tudo foi a nossa repórter Tailana Braga. Confere aí. 3 séculos de história sobre o olhar de quem vive a capital. A Unifor celebra os 300 anos de Fortaleza com uma mostra fotográfica e com o lançamento de um livro de crônicas escrito por alunos e professores do curso de jornalismo. Fortaleza celebrou seu tricentenário no dia 13 de abril de 2026.
Ao caminhar pela mostra Fortaleza 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade, o visitante é convidado a perceber Fortaleza pela ótica da própria população. Complementando esse olhar, o livro Fortaleza em 300 Palavras aborda em crônicas a relação do povo com a cidade. A Universidade de Fortaleza, como o próprio nome diz, é a universidade da cidade de Fortaleza. Ela já foi pensada dessa maneira e hoje nós estamos aqui com essa exposição, a cidade que forma a cidade, né? A universidade formando a cidade, uma amostra de alunos, ex-alunos, fotógrafos, nosso curso de jornalismo e também o lançamento de um livro que conta as histórias de Fortaleza. Durante o evento de lançamento da exposição e do livro, no auditório da biblioteca, o Coral Unifor trouxe clássicos como Terral, de Ednardo, e Ceará Terra de Luz, da dupla Ítalo e Reno. Já o cantor Marco Lessa interpretou o hino da cidade. A celebração também contou com a presença da primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, que recebeu em mãos o livro físico Fortaleza em 300 Palavras, e destacou como a produção acadêmica da universidade ajuda a contar e preservar a história de Fortaleza. A Unifor, ao longo desses 53 anos, tem colaborado muito nessa cidade, formando a cidade, formando pessoas que formam a cidade, que é a ideia aqui da nossa exposição, né, para a gente mostrar a potência dos nossos alunos e dos nossos egressos. A exposição Fortaleza 300 anos, Unifor, a cidade que forma a cidade, contou com a curadoria de Jari Vieira. A mostra está em cartaz no hall da Biblioteca Central. Com entrada gratuita, a exposição reúne 31 fotografias produzidas por alunos e egressos da instituição. A Unifor ela forma os alunos, mas ela também forma o olhar desses alunos. E ao formar o olhar desses alunos, esses alunos ressignificam a cidade. Eles reinterpretam a cidade através do olhar deles. Então, eu segui uma linha de raciocínio de tentar mostrar pontos icônicos de Fortaleza, pontos que todo mundo conhece, mas também de mostrar a particularidade de cada aluno, o olhar individual de cada aluno. Então, locais que não são necessariamente icônicos, mas também representam Fortaleza. Essa foto em especial, eu gosto muito dela porque tem essas crianças que passaram, nesse dia elas passaram horas olhando para o mar e tentando pescar. E para mim representa muito dessa inocência da infância e o quanto é um privilégio você poder viver a sua infância nas ruas, na cidade, né? Fortaleza tem muitos problemas, tem muitas questões de segurança pública que ainda tem que melhorar, mas eu acho que entre as cidades do Nordeste, as cidades do Brasil, é uma que você tem essa liberdade de poder desfrutar das nossas praias, de poder desfrutar das nossas ruas e dos equipamentos culturais que a gente tem de uma forma muito vasta. Com a organização do professor Miguel Macedo, o livro reúne 51 crônicas escritas por alunos e professores do curso de jornalismo, que tiveram o desafio de escrever crônicas com 300 palavras sobre Fortaleza. Nós propusemos uma criação de crônica com apenas 300 palavras, ou seja, em alusão aos 300 anos da cidade, a gente trabalhar apenas 300 palavras. Muita gente questionou, porque são poucas palavras, mas esse está o desafio. É aí onde consta, né, a nossa relação. E o jornalismo precisa muito disso, de concisão. Daí a nossa insistência, né, com os estudantes entenderam isso. O encontro também contou com a presença do historiador, pesquisador e jornalista Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nirês. Referência na preservação da memória de Fortaleza, Nirês falou um pouco sobre a história da cidade. Eu queria fazer um texto que pegasse a experiência de todos com Fortaleza. Eu fui muito pelo lado histórico, quando eu falo sobre todo o movimento de Humberto Napoleão e de Dragão do Mágico, da Matilde, no Porto do Mucuripe, por exemplo. Eu quis resgatar esse histórico de luta de Fortaleza, ao mesmo tempo que eu também quis pegar uma forma do cotidiano. Eu comento no meu texto sobre a segunda de samba na Casa Teresa Jorge. Eu busco fazer um pouco de texto do cinema mais barato. Eu busco trazer da Quinta do Caranguejo. Eu busco trazer um pouco a relação do esporte que eu tenho com Fortaleza. Entre registros fotográficos e relatos escritos, a Unifor reafirma o seu papel na construção da identidade fortalezense. Mais do que uma homenagem aos 300 anos, as obras celebram a conexão viva entre o conhecido acadêmico e as ruas da cidade. A Universidade de Fortaleza, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, desenvolveu a plataforma interativa Tóxicos, voltada à prevenção primária do câncer. O sistema foi criado pelo Synapse Lab da Unifor em conjunto com o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, com o objetivo de transformar conhecimento científico em uma ferramenta acessível para a população.
A plataforma reúne informações sobre substâncias potencialmente carcinogênicas presentes em produtos do cotidiano, como alimentos, cosméticos e produtos de limpeza. O projeto utilizou dados da IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, e modelos computacionais para análise de risco. A iniciativa conta com a participação de professores, pesquisadores e alunos da Unifor e da UFC, fortalecendo a integração entre ciência, tecnologia e saúde preventiva no Ceará e no Brasil. A plataforma foi lançada no dia 5 de maio de 2026, no campus da Universidade de Fortaleza. A Unifor ganhou um novo olhar artístico com a instalação Diálogo entre Rainhas. A obra da artista Marinagem propõe uma reflexão sobre o uso da sombra das árvores no espaço urbano de Fortaleza. A TV Unifor acompanhou a finalização da obra e preparou um VT muito especial. Olha só. Em uma cidade como Fortaleza, onde o sol é uma constante presença, a sombra é um refúgio. Na obra Diálogo de Rainhas, da artista Marinagem, esse refúgio ganha um novo sentido. O que era apenas um descanso para o corpo, vira um convite para o olhar. Essa obra, o Diálogo de Rainhas, é uma instalação que ela é um pouco entre o mobiliário e a escultura. E ela é um resultado, um dos desdobramentos da residência com o projeto Direito à Sombra. E esse projeto, que é basicamente, a ideia básica dele é mapear a sombra de Fortaleza, E nesse processo de mapeamento, a gente olhando as sombras dos prédios e das edificações na cidade, a gente falou também, mas e a sombra das árvores, Isso tem que ser considerado. Diálogo de Rainhas é o fruto da primeira residência artística internacional da Unifor. A iniciativa pioneira ocorreu em parceria com a Sony Itália e a Starts Buentech em 2025. A residência foca na junção entre arte, ciência, tecnologia e saberes ancestrais. A obra de Marinagem está instalada no campus da Universidade de Fortaleza, na área verde, próximo ao ginásio poliesportivo. Eu espero que para o meu trabalho eu possa levar um pouco disso, do que é o significado de uma obra, o significado abstrato que ela tem, como as pessoas vão ler e interpretar esse trabalho, de como me desdobrar como arquiteta, para fazer estruturas que vão além do comum, que significam algo, mas também que possam ser usados por pessoas, que é o caso do trono, da obra do Diálogo de Rainhas, que não é só uma obra para ser vista, mas uma obra para ser utilizada. E eu espero que as pessoas possam perceber como a arquitetura anda junto com a arte e ela anda junto com o meio técnico. No campus da Unifor, a arte é parte integrante da rotina, como na obra do artista Daniel Ndé, Coupe de Fond, localizada na Praça do Bloco G. O título é uma expressão em francês que tem dois sentidos, um literal e um figurado. No sentido literal, a expressão significa raio ou a queda de um relâmpago. Outra obra no campus é a Estátua de Têmis, localizada entre os blocos C e D. O monumento, em homenagem à deusa grega da justiça, foi custeado por alunos de direito da década de 80. Olha, a Universidade de Fortaleza ela tem um papel fundamental na manutenção e na guarda, a Fundação Edson Queiroz, na guarda desse acervo artístico que nós temos. Isso é uma coisa que orgulha a todos nós. Eu recebo vários professores estrangeiros que vêm dar aula aqui, que vêm dar palestra, eles ficam impressionados sempre com o espaço, com a qualidade, com a disposição, com a disponibilidade de todo esse acervo artístico que nós temos. Então, isso é algo valioso para várias gerações. A Unifor é um museu a céu aberto. Outra obra que pode ser encontrada no campus é uma criação do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, localizada em frente à Biblioteca Central da Unifor. São duas formas feitas de aço cortem, um material que tem uma oxidação superficial. Ele envelhece, mas não se estraga. Ao caminhar por essas obras, o público não apenas observa a beleza, ele passa a habitá-la. No convívio diário com essas artes, a comunidade acadêmica acaba desenvolvendo um senso de pertencimento. E o campus deixa de ser só um lugar de estudo e passa a se tornar um patrimônio cultural, vivo e dinâmico.
O curso de Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza celebra seus 25 anos com um evento comemorativo. O evento reuniu alunos, professores e egressos da graduação em um evento que vai ficar marcado na memória. Quem acompanhou de perto foi o nosso repórter Pedro Pinheiro, que fez uma matéria especial pra gente. Olha só! O curso de Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza celebrou 25 anos de história. O evento reuniu alunos, professores e egressos no Teatro Celina Queiroz. Um encontro marcado pela troca de experiências entre diferentes gerações. É um momento de muita alegria comemorar 25 anos do curso de Comércio Exterior. É um marco. O curso de Comércio Exterior ele é um curso de tradição, ele é o único bacharelado do estado do Ceará, ele é o único no Brasil que tem 4 notas máximas no MEC, então todos os seus processos de renovação de reconhecimento de curso, ele obteve suas notas máximas. Então ele é considerado um curso de excelência no mercado. Então essa tradição, hoje comemorar 25 anos, é um marco histórico, é um momento de alegria, de celebração, e a gente está muito feliz por proporcionar esse momento para os parceiros do mercado, para os nossos professores, para ex-coordenadores, para os nossos alunos e para os nossos egressos. Então a gente está aqui todo mundo em festa, todo mundo junto, para comemorar esse momento unidos. Ao longo de 2 décadas e meia, o curso acompanhou as transformações do mercado internacional. A formação se adaptou às novas exigências e prepara profissionais para um cenário global e cada vez mais dinâmico. Interessante a gente observar, que ao longo dos últimos anos o comércio exterior tem se transformado num elo de ligação muito importante das economias. Ou seja, quando a gente fala aí de economia internacional, das relações de comércio entre os países, o comércio exterior é extremamente importante. O que a gente vem vivenciando nesse momento é exatamente a importância do comércio exterior. A guerra que está acontecendo agora entre os Estados Unidos e o Irã, as tributações que os Estados Unidos implementou sobre o Brasil e outros países numa guerra de produção, de comercialização de produtos, mostra a importância do comércio exterior impactando nas relações de comércio entre os países, como também na economia de cada um dos países. Então, o comércio exterior é extremamente importante porque ele faz o elo efetivo entre aquilo que se produz em cada economia, fazendo essa interface, mostrando essa necessidade e importância para as relações de comércio entre as nações. A história do curso também é marcada por trajetórias que se cruzam. Egressos retornam como profissionais e contribuem para a formação de novas gerações. Era uma área ainda muito incerta, mas que ao entrar no curso eu me surpreendi bastante com os profissionais que já atuavam no mercado. Então foi gerando uma curiosidade muito grande da minha parte. Eu fui crescendo na minha carreira, e isso gerou para mim uma felicidade muito grande. E aí depois, ao longo desse processo, eu me interessei pela área acadêmica, que é uma área que eu ainda não tinha investido. Então eu investi nessa área e hoje eu atuo aqui como professora da Unifor e eu me sinto muito feliz, porque eu tive a oportunidade de atuar no mercado e essas experiências eu hoje trago para os meus alunos em sala de aula. Eu fui da primeira turma, então assim, eu fiz parte dessa história. No início de tudo era novo para todo mundo, era novo, o curso era novo para a universidade, para a coordenação, para os alunos. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil, mas a vontade de fazer com que isso acontecesse e acontecesse de uma forma positiva, bacana, eu acho que ajudou muito ao curso a chegar onde chegou. Hoje a gente vê quantos alunos tem. Eu já participei de outros eventos aqui, dei palestras e tudo mais, e assim, eu vejo o interesse do pessoal e vejo que as pessoas realmente querem fazer acontecer. Então, eu acho que isso aí vai dar muito certo para quem quiser deixar seu registro na história. Para os alunos, fazer parte desse momento reforça a importância da área. O comércio exterior ganha ainda mais destaque em um contexto de mudanças econômicas, logísticas e geopolíticas. Eu sempre quis relações internacionais e aqui no Ceará não tem. E eu queria outras alternativas. Foi aí que eu descobri o curso de comércio exterior aqui na Unifor. E assim, eu fiquei encantada porque ele é um curso que ele tem uma possibilidade muito grande de carreiras para você seguir, ele é muito amplo e você aprende de tudo nele. Várias matérias, assim, desde NUPEX, macroeconomia, tudo que a gente estuda, a gente acaba
englobando esses assuntos internacionais, o que faz com que a gente tenha noção de tudo e agrega assim na nossa carreira. Eu sempre tive muita vontade de expandir realmente os meus horizontes e quando eu pensava em uma carreira, eu sempre tive interesse em criar uma carreira internacional e realmente ir além do mercado brasileiro. E quando eu encontrei o comércio exterior, eu realmente encontrei duas das coisas que eu mais amo, que é a gestão e o cenário internacional. Eu acho que o curso ele agrega na medida em que não só ele faz muitos eventos e conversas, rodas de conversas e palestras voltadas a temas internacionais, o que ajuda muito a gente a aplicar isso dentro do contexto de grandes empresas e entender as relações entre o mercado, os países e até mesmo o que é que acontece no exterior que impacta o Brasil e o que é que acontece no Brasil que consegue impactar o exterior. Então, além dos diversos contatos que a gente cria aqui na universidade, o que faz a gente entender muito como o mercado funciona, não só o mercado portuário, mas até mesmo em questão de marketing internacional, outras questões que envolvem o cenário internacional e ajudam a gente a ter uma visão panorâmica do que é o comércio exterior para além de exportação e importação. O curso, ele te dá muitas possibilidades. Me deu mais visão de futuro, principalmente para a área de trabalho. Eu que gosto muito da ideia de trabalhar algum dia fora do país também. Claro que comércio exterior se liga muito à importação, exportação dentro do cenário nacional, mas te dá também projeção para o mercado internacional. Traz muitos professores que estão antenados no mercado, que são participativos, que realmente estão em empresas que lidam diretamente com esse tipo de problemática. Então são pessoas que estão ali informadas, que trazem informação válida para a gente, que sempre estão buscando trazer desafios, fazer a gente pensar, questionar o porquê que isso está acontecendo, quais são as consequências, os reflexos, além de, claro, trazer palestrantes que agregam bastante valor. Eu acho bem bacana esse tipo de iniciativa e para quem está no curso tem a oportunidade de aprender, isso é o mais válido. A celebração reforça o papel estratégico do comércio exterior, uma área essencial para um mundo cada vez mais conectado. Hoje nós iremos reprisar uma entrevista muito especial com Daphne Moraes, professora do programa de pós-graduação em administração daqui da Unifor. Oi gente, eu sou Enzo Bezerra, estudante de jornalismo da Unifor e hoje estamos aqui para mais uma entrevista do Mundo no Campus com a professora Daphne Moraes, professora do programa de pós-graduação em administração da Unifor. A professora Daphne desenvolve e orienta estudos na linha de operações e gestão sustentável. Já publicou mais de 60 artigos científicos, inclusive em congressos nacionais e internacionais. Professora, seja muito bem-vinda ao Mundo no Campus. A gente pode começar, Você pode começar se apresentando, falando um pouco mais de você, quem é a Daphne, quem é a professora Daphne e também de onde surgiu esse interesse, esse gosto na área da sustentabilidade, também nessa relação com a administração. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Enzo, obrigada. Muito feliz de estar aqui. Então, você perguntou quem é a Daphne. Atualmente, eu acho que a minha primeira definição, Daphne é mãe de duas crianças maravilhosas e isso, de alguma forma, pode se conectar com quem eu sou também nos meus estudos e fechar essa visão do porquê eu comecei, Eu olho para os meus filhos e penso muito em que mundo nós estamos e que mundo estaremos, e eles viverão. Então, essa pauta da sustentabilidade, ela me move desde que eu comecei. Então, eu tenho graduação, mestrado, doutorado, toda a minha formação em administração, mas sempre com essa pauta da sustentabilidade. Eu comecei na graduação olhando para pequenos negócios, tentando entender como é que pequenos e médios negócios traduzem isso, Às vezes é muito, é uma sobrecarga, A sustentabilidade é tanta coisa, como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Então eu olhava para as pequenas empresas e pensava, o que elas fazem de fato, o que elas consideram, será que elas fazem e não sabem? Ou será que elas gostariam de fazer e não sabem como? Então eu comecei olhando para isso, mas logo fui me interessando por uma pauta um pouco maior, que é expandir o que elas fazem dentro da empresa para a cadeia de suprimentos. Então, olhar para o todo e pensar, de quem eu estou comprando, para quem eu estou vendendo, como eu estou distribuindo todo esse processo, como que também gera um impacto, porque a sustentabilidade ela está sim da porta para dentro, mas muito da porta para fora.
Então, fiz graduação, mestrado, doutorado em administração, mas sempre voltada para a sustentabilidade de cadeia de suprimentos, e atuo como docente nos últimos 10 anos e mais especificamente nos últimos 7 anos na pós-graduação, entrando aqui na Unifor no ano passado com muita felicidade. Perfeito. Muito bem, professora. E agora, já apresentada, vamos falar um pouco mais da temática, né? Que é interessante, é uma novidade e muito também uma temática que não é muito abordada hoje assim, na sociedade e que tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente fala em sustentabilidade dentro das empresas, né? A gente está falando só do meio ambiente ou vai muito além disso? Olha, é compreensível essa relação que a gente faz mais direta em falar em sustentabilidade, pensar em meio ambiente, né? Isso a gente pode pensar quando a gente pega na parte da literatura ou estudando um pouquinho as origens da área, né? A área ela vem como se fosse de duas correntes diferentes. Uma ela vai estar mais ligada à ética, à responsabilidade do homem de negócios, o que aquela pessoa que está à frente daquele negócio deve fazer, né, frente às suas responsabilidades com as empresas, com quem ele contrata, na comunidade onde ele está. Então essa vertente, e que ela é um pouquinho, digamos, se a gente pode falar assim, anterior, ela nasce com essa pauta mais social. Mas a outra corrente, ela vem dos grandes desastres ambientais que a gente teve. Então, grandes derramamentos de petróleo, né, as barragens, várias questões que a gente vê que como os negócios, por meio da sua gestão, de alguma forma não deram conta de alguns riscos que acabaram ocasionando impactos na sociedade. E aí essa segunda vertente, ela vem muito forte na pauta ambiental. E ela é a mais recente. Então a gente se conecta muito com sustentabilidade e meio ambiente, mas é muito mais do que isso, né? Se a gente vê um dos modelos que é conhecido como o Triple Bottom Line, ou o tripé da sustentabilidade, ou os 3 pilares que a gente chama, né, do People, Profit and Planet, é da década de 90. Então ele vem mostrar pelo menos marcadamente essas 3 dimensões: ambiental, social e econômica. E aí se a gente traz para cá agora, mais recente ainda, talvez a sua geração ou outras gerações, a gente pode falar mais nesse novo termo, né? Que a gente pode chamar de novo, mas é o que está mais reverberando, que é ESG. Então a gente fala de ambiental, social e governança. Mas desde a sua origem, então, sustentabilidade é muito mais do que meio ambiente. Mas, dado tudo que a gente também vive hoje de mudança climática, é muito natural a gente atrelar uma coisa a outra. Mas, seja, né, em termos práticos de gestão ou da literatura, é muito, muito mais do que isso. Professora, você pode citar exemplos práticos, né, de como uma boa gestão sustentável ela gera resultados reais para os negócios? Olha, eu acho que para isso a gente pode pensar talvez em 2 caminhos de resposta, né? Um é se a gente pegar um negócio tradicional, digamos assim, um negócio que a gente já conhece, que faz o que a gente chama de business as usual, né? Aquela normalidade do negócio com foco econômico, de fato. Mas quando ela foca em uma eficiência, redução de custos, isso pode estar atrelado a algumas pautas, principalmente ambientais. Então vamos pensar em algum exemplo. A gente teve, não é tão recente, né? Mas algumas dessas garrafinhas plásticas que a gente tem com menor percentual de plástico. Isso traz eficiência, traz uma redução de custos, mas também traz um bom impacto ambiental. Você está usando menos produto, né? Menos matéria-prima de fonte de petróleo. E também podemos pensar em vários outros exemplos dentro dessa condição, que é um negócio que ele faz o que ele costuma fazer, mas tentando reduzir o uso de energia, de água ou de várias dessas frentes, né? Isso também ele vai estar conectado a como você quer se posicionar. Se a gente vê algumas marcas recentes, você tem marcas de cosméticos, por exemplo, que hoje fazem produtos sem embalagem, né? Isso te posiciona no mercado, isso te dá vantagem, isso te leva a outro nicho de consumo, mas isso também traz benefícios, né, econômicos e ambientais. E também a gente pode falar de, ao promover isso, você agrega, você atrai novos talentos, você também mantém pessoas que estão ali alinhadas, né, com essa cultura, com esses valores. E a outra vertente é a gente pensar em negócios completamente novos,
né? Então a gente tem várias oportunidades que se fazem presentes com a sustentabilidade. Você tem uma frente, por exemplo, de servitização, você pensa, agora talvez eu não preciso ter a posse das coisas, mas eu posso ter acesso às coisas, né? Então você tem menos consumo de ter o item, mas usar o item, né? E várias outras frentes, quando a gente fala aí de modelos de negócios circulares, de logística reversa, você pode criar também novos modelos de negócio aí mais vinculados com oportunidades da sustentabilidade. Então, eu diria nessas duas frentes, né? Como negócios tradicionais ainda assim pode se beneficiar por meio de redução de custos, vantagem competitiva, nicho de mercado, atração de jovens talentos e também novos negócios aí por meio de vários tipos de inovação. Professor, e essa visão, né, de que forma ela impacta diretamente na formação dos alunos de administração hoje? Eu penso que essa geração é uma geração que já vem com uma responsabilidade maior, né? Então, no momento em que a gente estava ali se formando, a gente estava ainda acompanhando muitas das coisas novas, como eu te falei, essa definição que vem da década de 90 e outras atualizações que vinham surgindo, então era um fazer sentido enquanto a gente estava se formando, indo para o mercado. Essa geração, eu acho que é uma geração que ela já vem com isso não dado como se sabe como solucionar, mas dado como isso é uma questão relevante, ela está presente, ela é uma pauta, né? Então, eu acho que a formação do profissional, ele passa por já estar atento a esses riscos, a essas oportunidades, a essa visão sistêmica. O negócio, ele não está assim, atuando de forma isolada, ele está dentro de um sistema maior. Esse sistema, ele responde aos sistemas, né, planetários. Esse sistema, ele tem que estar vinculado à nossa pauta de diversidade, equidade, inclusão. Ele está dentro de uma sociedade também muito mais consciente, atuante, né? Então, eu acho que essa conexão, essa visão sistêmica, e eu falo também muito de empatia de você ter noção do impacto que é gerado. Então, hoje em dia, eu acho que é pensar na empresa e na sociedade, mas numa mão dupla de impacto. Como a sociedade gera impacto nos negócios e como os negócios geram impacto na sociedade. Então, é uma questão de exercitar essa visão desde o início, né? Desde cedo. E trazendo para a Universidade de Fortaleza, né, como o programa de pós-graduação em administração que a Unifor tem contribui para essa formação mais estratégica e conectada com os desafios reais das empresas, né, preparando os alunos para o mercado de trabalho. O PPGA, ele é um programa eu acho que ele já nasce inovador, né? Desde o seu início ele já traz pautas ambientais sustentáveis, fortes, já dentro das suas linhas de pesquisa. Então é algo que eu acho que nasce junto, né? Está sempre ali atrelado. E atualmente, acho que se eu puder pensar aqui em trabalhos, por exemplo, de alguns orientandos, para exemplificar, eu tenho alguns alunos que a gente está indo para um caminho de métodos que eles são, como a gente pode falar, são métodos intervencionistas, são métodos que você não só observa a realidade e tenta trazer sentido para ela, mas você também faz uma intervenção nessa realidade. Então, você vê uma pesquisa que, ao invés de você estudar como o orçamento está contribuindo para a sustentabilidade, você vai criar uma ferramenta para garantir esse alinhamento. Então, você busca um impacto teórico disso, mas também já produzindo um impacto prático, que é criar essa ferramenta, né? Você vai olhar para a educação dentro a sustentabilidade dentro da educação, mas não só com essa visão de o que foi feito, mas como pode melhorar, né? Então, criar pautas dentro disso. E quando você conecta bem a teoria e a prática, você gera um conhecimento que tem valor, né? E também é dado evolutivo. Muitas vezes a gente vai para as empresas, coleta informações, é muito bem recebido para observar como que são as práticas de gestão ali e depois não pensa de uma forma de dar uma devolutiva em produtos diferentes. Eu quero falar que assim, uma tese, uma dissertação, ela é muito importante, ela é muito relevante, seguir o método acadêmico, todo o rigor
da proposta, né, de você criar conhecimento, ela é muito importante. Mas na forma de dar uma devolutiva para a sociedade, às vezes ela vem em um treinamento, em um workshop, em um resumo executivo. Você tem que também olhar para diferentes produtos que aquele conhecimento pode, né, ser ali empacotado e reverberar para a disseminação ser mais forte. Seja um momento de entrevista, né, em que você explica uma pesquisa para uma audiência diferente. Então eu acho que ela vem mostrar, tornar, né, as pessoas, né, mais críticas, mais atentas à forma de construção do conhecimento, mas também com essa vontade de dar uma devolutiva para a sociedade. Daphne, muito obrigado pela entrevista. Eu realmente aprendi, né, muita coisa te ouvindo aqui nesse pouco tempo e estou até com vontade de aprender, de pesquisar mais, né? Realmente é uma área que deve ter a sua valorização, né? E com certeza foi um momento de muita experiência, de muito aprendizado também para o pessoal de casa. E aí a gente gostaria de pedir para você dar, né, uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo, para os estudantes de administração, principalmente os da Unifor, mas para aqueles que têm interesse, né, nessa linha de pesquisa e para aqueles também que querem aprender um pouco mais, porque a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, faz parte do contexto social. Então, a palavra final é sua. Obrigada, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Queria chamar já para você aprender com a gente, se tornar aí nosso aluno de mestrado, dizer que as portas estão abertas, né? E não só para você, mas para quem estiver assistindo, quem tiver interesse de aprender com a gente. Realmente é uma área apaixonante e ela é o futuro. Na verdade, ela já é o presente, né? A gente pode talvez não fazer as conexões assim que a gente fala, ouve ou lê, mas em tudo que a gente faz hoje em dia passa, né, por como a gente se conecta com a natureza e com a sociedade e como a gente pode não só ter uma visão de mitigar impacto, mas agora de gerar impacto positivo, né? Então tudo a gente tem que pensar em como pode contribuir e passando pelo aprendizado, assim, eu não diria que um primeiro passo, mas é um passo fundamental e a gente está aqui à disposição. Pessoal, esse foi mais um Mundo no Campus. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. E assim a gente finaliza mais o Mundo no Campus. Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Não se esqueça de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Melhor. Tchau, pessoal!